Olá, tudo bem? Nós aqui outra vez, para a gente não perder muito tempo, vamos continuar porque afinal é muita coisa, é muito assunto e vamos direto ao ponto, tá? Então, continuando, nós vimos até agora o modo indicativo, nós vamos passar agora para o modo subjuntivo, que indica uma dúvida, uma possibilidade, ou seja, algo que precisa ser analisado de outra forma. E a gente vai ter um certo cuidado, porque a princípio, em termos de tempos simples, são apenas 3 tempos. Vamos começar com o presente. Novamente, vamos ter o problema de não ter a vogal temática, diferentemente do que acontecia no presente. Nós vamos passar direto para a desinência modo temporal, e aí vocês vão lembrar que é muito parecido com o que acontece no pretérito imperfeito. Nós temos aqui a primeira conjugação com uma vogal temática, que é e a segunda e a terceira conjugação com a vogal temática A. E aí vamos começar a conjugar. Que eu cante, que eu venda, que eu parta. Percebam que apareceu essa palavra de apoio que nos ajuda a entender melhor como se conjuga esse tempo verbal. E depois a gente vai ver quando é que ele é usado. Mas basicamente o que a gente precisa entender é que na primeira pessoa do singular não há a desinência número pessoal. Na segunda já aparece que tu cantes, que tu vendas, que tu partas. Então você tem a desinência número pessoal S. Na terceira pessoa do singular não há nenhuma outra forma de indicação a não ser a própria desinência modo temporal. Então a desinência número pessoal costumamos dizer que é 0. E o contexto vai dizer se é que eu cante ou que ele cante, que eu venda, que ele venda, que eu parta, que ele parta. Certo? Segundo a primeira pessoa do plural, nós passamos a ter o mos como desinência número pessoal. E aí vocês vão ter aí, basicamente, que nós cantemos, que nós vendamos e que nós partamos. Segunda pessoa do plural, desinência número pessoal IS, que vós canteis, que vós vendais, que vós partais. Por fim, a nasalidade, indicando a terceira pessoa do plural, que eles cantem, que eles vendam e que eles partam. E aí temos basicamente duas funções. Percebam como é usado o subjuntivo. Então está lá, o professor quer que eu faça a atividade, tomara que eu consiga. Ou quando você fala, o professor quer que eu faça a atividade, é uma ação presente ou uma ação futura, mas é algo que está indicando uma coisa que você vai ter que fazer de uma forma obrigatória, mas de qualquer forma é algo que ainda é passível de discussão, diferentemente do indicativo, em que você tem a obrigatoriedade ou a previsão de que aquilo realmente irá acontecer. E tomara que eu consiga é o desejo de que algo se realize. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Guardem bem isso. O imperfeito do subjuntivo. Não é por à toa que aparece, não é pretérito pura e simplesmente. Mas esse certamente vocês já usaram porque ele aparece com uma certa frequência na nossa vida. E aí novamente aparece a vogal temática e a desinência modo temporal, que é o SSE. E aí nós vamos vendo a desinência número pessoal de cada conjugação. Então a primeira pessoa do singular, se eu cantasse, se eu vendesse, se eu partisse. Então não aparece desinência número pessoal. Já quando vai para a segunda pessoa do singular, aparece a desinência número pessoal S. Se eu cantasse, se eu vendesse, se eu partisse. Na terceira pessoa do singular também não aparece. E aí, claro, o contexto vai dizer que se eu cantasse, se ele cantasse, se eu vendesse, se ele vendesse, se eu partisse, se ele partisse. Passando para o plural. A primeira pessoa do plural sempre vai ser a desinência número pessoal mos. E aí, o cuidado que a gente vai ter é se nós cantássemos, se nós vendêssemos ou se nós partíssemos. Lembrando sempre do acento, afinal é a paroxítona. Então, cantássemos, vendêssemos e partíssemos.
certo? E aí, passando para a segunda pessoa do plural, no desinência número pessoal, IS. Se vós cantasseis, se vós vendesseis, se vós partisseis. E aí, lembrando também, aparece o acento. Não nos esqueçamos disso, na vogal temática também aparece o acento. Por fim, a nasalidade, se eles cantassem, se eles vendessem, se eles partissem. Isso indicando a terceira pessoa do plural. Certo? E aí um exemplo. Eu iria à escola se houvesse transporte. Lembra quando a gente falou do futuro pretérito? Pois é, ele também aparece como apoio para indicar uma hipótese. Então é basicamente nesse contexto que vai ser usado o pretérito imperfeito. Futuro do subjuntivo. Então vamos lá. Vogal temática e a desinência no modo temporal. E ele vai ter muita semelhança com outro tempo, com uma outra conjugação que a gente vai ver no futuro. E aí, para a gente poder conjugar o futuro, nós utilizamos, no geral, uma palavra de apoio quando. Então, quando eu cantar, vejam, não apareceu nada, nenhuma desinência número pessoal. Então, também é zero. Quando eu cantar, quando eu vender, quando eu partir. Quando vamos para a segunda pessoa do singular, o desinência número pessoal é ES. Não deixa de ser essa, mas tem uma alomorfia, ou seja, temos uma mudança específica para a segunda pessoa do plural. Quando tu cantares, quando tu venderes e quando tu partires. E passando para a terceira pessoa do singular, também é zero. Então, novamente, o contexto vai dizer se é quando eu cantar, quando ele cantar, quando ele vender, quando ele vender, quando eu partir, quando ele partir. Certo? Passando para o plural. Cantarmos, vendermos e partirmos. Você vai ter aí a desinência número pessoal, mos, indicando se é quando nós cantarmos, quando nós vendermos e quando nós partirmos. Desinência número pessoal de segunda pessoa do plural, DES, também é uma outra alomorfia que acontece especificamente nessa situação. Então vamos ser quando nós cantar, quando vós cantardes, quando vós venderdes e quando vós partirdes. E quando passar para a terceira pessoa do plural, nós vamos ter também uma pequena alomorfia, apesar de, novamente, temos a nasalidade com EM. Então vai ser quando eles cantarem, quando eles venderem, quando eles partirem. E o exemplo, basicamente, é quando o transporte escolar passar, eu irei à escola. Então, esse passar é um acontecimento possível, mas é algo que não está tão no horizonte quanto seria no futuro do presente do indicativo. Certo? Então, vamos prosseguir agora falando das formas nominais. Antes de ir, geralmente a gente fala do imperativo, mas vamos deixar para depois. As formas nominais são formas específicas para situações bem peculiares, conforme a gente vai falar. E vamos falar primeiro do infinitivo pessoal, que é muito parecido nos verbos regulares com o futuro do subjuntivo. Porém, vamos entender que a aplicação dele vai mudar quando passar para os verbos irregulares. Então, muito cuidado para não confundir as situações. Eu utilizo também uma técnica que eu acho que pode ajudar vocês. Então, começamos com a vogal temática e a desinência de infinitivo pessoal. Olha que interessante, é o R, só que para formar eu costumo utilizar a palavra para, que ela é muito usada também exatamente com o infinitivo pessoal. Então, novamente, para eu cantar, para eu vender, para eu partir, não aparece nenhuma desinência no pessoal. Mas adivinha qual é de segunda pessoa? É S. Então, para tu cantares, para tu venderes e para tu partires. Na terceira pessoa do singular também não aparece. Então, o contexto vai dizer se é para eu cantar ou ele cantar, se é para eu vender ou para ele vender, se é para eu partir ou para ele partir. Se a primeira pessoa do plural é o mos, então, para nós cantarmos, para nós vendermos e para nós partirmos. Segunda pessoa do plural é o DS, para vós cantardes, para vós venderdes e para vós partirdes. Por fim, terceira pessoa do plural é o EM, desinência número pessoal, para
eles cantarem, para eles venderem, para eles partirem. Certo? E aí vamos pegar 3 exemplos básicos do uso do infinitivo pessoal, para a gente não se perder. Seria bom ele acordar todo dia, as faxineiras limparem a sala para os alunos estudarem à vontade, e eu faço isso para não falarem mal de mim. Estudar é para identificar o sujeito. Nesse caso, o sujeito é ele. Então, você indica a partir do sujeito. Poderíamos ter outro. Seria bom nós estudarmos todo dia, por exemplo. Então, aí teríamos uma outra forma de identificação desse sujeito. Na segunda opção, nós temos 2 sujeitos diferentes. Faxineiras e alunos. Então, quando eu tenho um outro sujeito, eu identifico também com a conjugação verbal. Por fim, eu também uso para indeterminar esse sujeito. Nós vamos falar isso melhor mais tarde. Eu faço isso para não falarem mal de mim. Quem falar? Falarem. Uma das formas de você não identificar o sujeito é utilizar a terceira pessoa do plural. Então, isso é uma forma de uso, são algumas formas de uso do infinitivo pessoal. Vamos passar também para o infinitivo impessoal, que é basicamente o nome do verbo. Vamos ver a vogal temática e depois a desinência de infinitivo impessoal, que é o R. Cantar, vender e partir. Aqui também não tem uma conjugação por pessoa. E a aplicação deles, basicamente, é nessas situações. Tá vendo aí? Eu preciso estudar, o professor me pediu para estudar, e estudar é fundamental. Então, o que nós temos aí? Verbo principal em locução. Eu preciso estudar. Preciso estudar uma locução verbal, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Sujeito já identificado. O professor me pediu para estudar. Quem tem que estudar? Logicamente é eu. No caso aí, o eu que aparece aí, que seria representado pelo me. Para não ter que ficar, o professor me pediu para eu estudar, já está identificado, então não precisa conjugar de uma outra maneira. Por fim, estudar é fundamental quando você coloca o verbo como sujeito. Calma, respira fundo, que a gente vai falar depois melhor sobre isso. Gerúndio, vogal temática e a desinência de gerúndio, que é NDO. Cantando, vendendo e partindo. E aí vamos ver um exemplo. Estou estudando português. Então, o estudando indica que é algo em processo. É algo que está acontecendo neste exato momento. É basicamente para isso que serve de gerúndio. E a última forma nominal, que é o particípio. Vogal temática e a desinência de particípio, que é o de. Claro que ninguém fala cantado, vendido, partido. Então, nós utilizamos uma espécie de desinência de gênero, que é o que nos ajuda a entender melhor quando nós vemos os exemplos. Eu havia estudado português na semana passada. Então, esse estudado indica uma ação concluída. E, basicamente, essas formas nominais vão aparecer em locuções verbais ou em situações muito peculiares, que depois vamos analisar com mais tranquilidade. E aí, vamos respirar um pouco, que afinal temos mais verbos por aí, e a gente precisa também ter bastante cuidado, porque afinal, atenção nunca é demais. Então, até já!